que foi pedido no intervalo é que a gente tivesse uma troca de passes mais rápida, porque estava muito lento, e aí estava facilitando a organização tática defensivamente do Fluminense. E a gente precisava trocar os passes sem ficar com essa bola parada. Muitas vezes, acontecia umas 2, 3 vezes, o Breno dominava essa bola e seguia, e ninguém se movimentava. Então, foi pedido realmente uma movimentação maior, o que aconteceu no segundo tempo. Eu acho que a gente fez um segundo tempo muito bom mesmo, ao ponto da gente conseguir o nosso gol com a jogada do Pikachu. É justamente aquilo que a gente queria. Até no início, nós fizemos uma troca do Pikachu para a esquerda, colocando o Kelvin aqui, mas o Pikachu ele é muito forte do lado de cá, do lado direito, e ele voltou e conseguiu fazer justamente o lance, basicamente, que saiu o gol. Quanto à segunda pergunta, não recuamos, não é verdade, a gente não recuou, apesar de ter tirado o Rio, já estava no final do jogo, já com 42, 43 minutos, mas para reforçar o Rio, já estava inclusive com um problema na mão, estava cansado demais. Eu procurei adiantar um pouquinho o Evandro e a gente fortaleceu o nosso meio campo, mas foi num lance em que a bola estava na nossa mão, lateral nosso, infelizmente a gente acabou perdendo essa bola. Eles foram felizes, porque o Marco Júnior queria cabecear a bola, acabou dando uma casquinha que parou no Pedro, e ele foi extremamente feliz, né? O Breno tentou chegar para definir a jogada, e ele foi muito feliz que ele conseguiu um toque e tirar o Breno da jogada, e com isso a gente não teve uma condição de recuperação. E o Pedro é um matador, realmente um jogador muito forte, um centroavante que sabe fazer gol, e foi implacável naquele momento, e lamentamos a gente perder. Entendo a tristeza, a revolta da torcida, porque um jogo como esse era fundamental para a gente terminar aí com 18 pontos. Infelizmente não aconteceu, mas eu acho que precisamos ainda, claro, do apoio. A gente tem mais um jogo em casa contra o Grêmio, uma grande equipe, extremamente organizada, qualificada, precisa da ajuda do torcedor para que a gente esteja junto nesse momento. Jorginho, você falou agora na tua resposta que entende a revolta do torcedor, né? Hoje, mais uma vez, você está começando o teu trabalho ainda aqui nessa segunda passagem pelo Vasco. Hoje, de novo, o torcedor pediu muito o Galhardo, como já tinha acontecido na segunda-feira. Ele, no finalzinho da partida, até por ter sofrido um empate, você acabou estilizado ali por uma parte da torcida que já estava te xingando. Você é um treinador muito experiente, mas como lidar com essa circunstância ainda no início do trabalho, tendo mais um jogo em casa no domingo? Como é que você trabalha isso? Normal, eu respeito muito o nosso torcedor. Essa é a vida de um treinador, um relacionamento de ódio e paixão de um jogo para o outro. É normal quando a torcida ela quer um jogador, a gente entende que não é o momento para esse atleta, se trata de um grande atleta, mas não achava que era o momento, a gente estava perdendo o jogo, eu precisava realmente de alguém que chutasse, a gente estava com poucos chutes de fora da área, e por pouco a gente não consegue fazer o segundo no lance do Rios, e talvez se ele tivesse um pouquinho mais de calma ali, naquela que nós conseguimos fazer a pressão em cima a gente sabia que eles gostavam muito de sair jogando também, a gente fez uma pressão grande, e conseguimos retomar aquela bola. Se tivesse um pouquinho mais de calma, a gente poderia seguir naquele lance e poderia ter matado o jogo. Mas, então, aí a questão do Thiago Galhardo, se trata de um bom jogador, mas não era um jogo para ele. Nesse, pelo menos, pensando, estava 0-0, eu precisava, como eu falei, de chutes fortes de fora da área. O Evander já entrou batendo a falta, essa era a minha preocupação, até mesmo porque a gente tinha uma preocupação com o Iago, ele estava sentindo algumas dores, então as batidas de faltas laterais, de escanteios, basicamente ficaria mais para o Evander. E foi a tentativa que nós fizemos, basicamente foi em cima disso, mas eu respeito muito o nosso torcedor, muito crédito eles têm, eles deram um show aqui na segunda-feira, e só peço para eles desculpas, e quando a gente tenta o melhor, até mesmo a entrada do Galhardo, por exemplo, na segunda-feira, não aconteceu como a gente imaginava, né? Eu esperava realmente com que o Thiago pudesse dar aquele volume de jogo que a gente precisava, porque ele é um jogador desse nível, daquele volume de jogo, de manter essa posse de bola. Não aconteceu isso na segunda-feira, e hoje a gente pensou dessa forma. Uma mudança para que a equipe melhorasse, mas não é que não melhorou. O Evandro fez um papel muito bom ali, conseguiu acompanhar os volantes, teve momentos importantes, jogadas pelo lado e por dentro também, mas infelizmente a gente tomou um gol, que pode acontecer em qualquer jogo como esse, principalmente se tratando de um clássico, uma equipe qualificada como o Fluminense. A gente tem que ter tranquilidade.
Então, é ter paciência, aceitar a crítica com respeito a todos e seguir em frente. Eu sei que a coisa mudando, o torcedor ele é muito apaixonado, então é só ganhar o jogo que a coisa muda. Né? Ô Jorge, você está sentindo, nessa primeira rodada, que começou um novo campeonato brasileiro? Para você está sendo um novo campeonato pelos resultados, pelo comportamento das torcidas? Como que você analisa? Não, eu vejo isso mesmo. Eu acho que na parada, com certeza, houve algumas mudanças. Algumas equipes perderam jogadores, outras contrataram jogadores. A gente fez algumas contratações, mas também ainda não pôde usar algumas, ou pelo menos 2 dessa. Ou 3, né, na realidade, porque o Leno, infelizmente, ele machucou num treinamento, batendo um pênalti. Então tem a questão do Boca, tem o Max. São jogadores que a gente ainda vai estar trabalhando ainda. O Boca talvez já na próxima semana já esteja bem, mas o Max vai levar algum tempo ainda. Não tive a oportunidade ainda de usar o Raul, porque é um jogador que chegou e teve um pequeno desconforto muscular e acabou ficando parado 2 semanas. Talvez também por isso que hoje eu não coloquei ele na partida, porque é um jogador importante, com muita qualidade, tem um chute muito forte de fora da área. É isso, mudou bastante. Talvez equipes que estavam numa situação bem favorável, com certeza podem sentir um pouquinho mais. Algumas equipes que não tiveram uma parada, por exemplo, é o caso do Bahia, é muito provável que o Bahia tenha uma queda de rendimento grande, porque não teve esse período aí de intertemporada. Com certeza vai ser um novo período agora. Jorginho, você falou agora sobre a questão do Pikachu, que teria sentido alguma coisa, o Andrés Rios, probleminha na mão. Falou agora também sobre outros jogadores, né, com alguns problemas físicos. Isso te preocupa? Porque a gente viu que o jogo contra o Bahia foi um jogo muito intenso e justamente num retorno, né? Que a gente sabe que esse período de intertemporada e tal não tem o mesmo ritmo. Verdade. Então, eu queria saber o quanto isso te preocupa e esses jogadores especificamente, o Pikachu e o Andrés, se tem algum problema que possa preocupar para o esporte. Não. Só a preocupação era do jogo passado, que ele havia sentido um pouco mais... Na realidade, ele não soube especificar exatamente, né, o que era, se era uma cãibra, se era de repente que embolou, mas ele continuou no jogo, foi muito bom, a gente teve o cuidado necessário com todos eles, basicamente eles não fizeram nada. Nós seguramos esses jogadores e o André já teve uma pancada na mão, a gente tinha a preocupação de repente de estar fraturado. Eu falei para o doutor, se não tiver quebrado, deixa ele dentro, se tiver quebrado também, se ele aguentar, porque o cara é firme, é macho mesmo, e bota um Coban nele e segura ele aí, porque é muito importante. Eu fiquei muito feliz pelo gol dele. Queria destacar essa questão aqui, porque é um jogador que é muito importante para a equipe, às vezes criticado por ser um jogador com uma característica diferente, mas é um jogador que demonstrou todo o potencial dele, o valor que ele tem para essa equipe, e foi muito bom vê-lo fazendo esse gol. Não existe assim uma preocupação. Se vocês perceberam bem no jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, eu havia falado isso com o meu banco, com o meu preparador físico, com o Valdir. Eu falei, o Fluminense ele vai cansar muito mais do que a gente. Por quê? Porque eles não tiveram também a mesma coisa que nós não tínhamos até segunda-feira. A gente começou a entrar mais rápido no ritmo de jogo que ele. Porque uma coisa é o condicionamento físico, uma outra coisa é o ritmo de jogo. Então você pode estar bem fisicamente, mas você não jogar. Então você só treina. É diferente quando você entra no jogo. E a gente saiu um pouquinho mais à frente, deu para ver claramente que o Fluminense, no segundo tempo, eram basicamente 2 linhas, era ataque e defesa, não tinha mais uma organização, e a gente se manteve muito bem organizado, porque o nosso condicionamento já estava melhor, ou até mesmo o nosso ritmo de jogo já melhor do que o deles, e foi uma infelicidade que nós tivemos de tomar o segundo gol, de tomar o gol de empate. Jorginho, boa noite. O Vasco hoje, no primeiro tempo principalmente, como joga com 2 meias que são mais fixos, o Wagner, apesar de jogar na ponta, é um jogador que não é tão veloz, sentiu muita dificuldade nessa velocidade e talvez você tenha botado o Kelvin por isso. Você pensa, principalmente com a chegada do Max, você mudar a formação, tentar um 4-4-2 ou botar mais um atacante para fazer uma companhia com o Max, pode ser o Rios ou outro jogador de velocidade? É muito cedo para falar sobre isso, porque o Max precisa realmente de um tempo bom. Ele vem de férias, parado, durante todo esse período, treinando, mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa de você entrar num ritmo e muda completamente também a forma como ele estava jogando na Itália para cá.
muitas vezes ele também não entrava, ficava no banco. Então, é um jogador que a gente tem que ter todo o cuidado para que a gente não antecipe uma situação e acabe prejudicando ele. A mesma coisa que a gente está tendo com o Boca, porque é um jogador de muita qualidade, então não adianta, de repente, tentar apressar uma situação que vai nos prejudicar. Quanto à formação, apesar da gente não ter esses jogadores, né, como o Rildo, de extrema velocidade, a grande realidade é que no primeiro tempo a gente não ocupou os espaços necessários. Essa equipe é uma equipe que ocupa os espaços, é uma equipe que joga com o jogo apoiado. Não adianta, a gente só entra, é o que eu digo, a gente entra mais no facão do que propriamente numa disputa no mano a mano, aquela coisa do individualismo, do cara partir para, ou de ser mais individual, de partir para cima do oponente. Não é a nossa forma de jogar, é quase que um jogo de xadrez mesmo, a gente se movimentando, e no primeiro tempo não aconteceu essas movimentações, que no segundo tempo foi muito boa, por isso nós chegamos a um gol e poderíamos ter matado o jogo. Eles também tiveram, naturalmente, duas grandes oportunidades ali, uma seguida atrás da outra. O Martim foi sensacional, se eu não me engano, a segunda foi na trave, né, eu acho. Jorginho, boa noite. Nós vimos que na Copa do Mundo a bola parada decidiu bastante, né? Em torno de 74 gols com bola parada. Hoje também vimos bastante esse tipo de jogada. Como é que você pensa isso aí na equipe do Vasco da Gama? A gente tem treinado muito, insistentemente, porque era um grande problema. Estou feliz por esse lado de, já no segundo jogo, a gente não sofrer nenhum gol de bola parada, porque a equipe está extremamente atenta, a gente faz uma marcação em zona, então o tempo todo chamando a atenção deles, que a gente tem que atacar essa bola, não adianta você correr para trás ou tentar dar um passo atrás, porque você mata com o homem que está atrás de você, porque ele tem que atacar essa bola. Então, a gente tem feito treinamento com todos, né? Todo o treinamento que eu tenho feito com a equipe que está jogando tem sido a mesma coisa com a equipe que não está jogando. Nós fizemos um trabalho muito bom ontem em relação a isso, para que qualquer jogador que entrar já esteja já preparado, tanto na parte de bola parada, posicionamento defensivo, posicionamento ofensivo, uma transição ofensiva e defensiva, está todo mundo bem entrosado. E eu fico muito feliz por ver a minha equipe, apesar de não ter ganho o jogo hoje, mas muito bem postada em campo, muito bem organizada. Jorginho, essas últimas atuações do Giovanni Augusto, esse do outro jogo, achei que ele veio um pouco mais recuado no meio, buscando e armando muito mais as jogadas. É um jeito dele jogar, né? Mas é que ele jogava um pouco na ponta também, alguns jogos antes do seu comando. Queria saber se, assim, você analisa as atuações dele e se isso tem conflitado um pouco com as atuações do Wagner, que, ao meu ver, caíram um pouco de rendimento indo para a ponta. Não sei se você concorda com isso. Queria que você comentasse, analisasse essa dupla ali de meio de campo, Wagner e Giovanni Augusto. É claro que são dois jogadores, dois meias atacantes. O Wagner com mais característica do que o Giovanni de cair pelo lado. Ao meu modo de ver, o Giovanni realmente não é esse jogador de cair pelo lado. O que acontece é ele cair pelo lado para trazer essa bola por dentro. Não é aquele jogador, por exemplo, que vai ficar no lado ali fazendo, acompanhar um lateral, ou fazendo até mesmo que eu costumo falar para eles. Eles têm que te marcar, o lateral tem que te marcar, não você marcar o lateral. Então, muitas vezes eu peço o Pikachu propositalmente mesmo de ficar e deixar o lateral descer, porque ele tem que sentir, sabe, um pouquinho de preocupação quanto às costas dele. E eu penso em relação a isso, não está conflitando, porque isso aconteceu no primeiro tempo, que você viu, talvez seja no primeiro tempo, né? E por isso eu chamei a atenção, interessante que realmente eu chamei a atenção, e eles falaram que a gente está ocupando o mesmo espaço. Eu falei, é simples, é só você estar por dentro, Wagner está por dentro, Giovanni por fora. Quando houver essa entrada do Giovanni por dentro, o Wagner automaticamente dá a opção. O grande problema é que o Henrique já estava dentro, então um jogador, o lateral direito dele, estava marcando os dois jogadores. Eu pedi para que o Henrique ficasse um pouquinho mais e no segundo tempo saiu muito bem, mas muito bem observado. Não, também pode isso acontecer, porque a gente procura, quer dizer, é difícil da gente falar isso, porque a gente vai estar mostrando tudo aquilo que a gente tem feito, mas é chamar realmente o time adversário numa troca de passes por dentro, para que a gente entre nessas bolas, principalmente dos nossos laterais no facão. Hoje a gente teve uma situação diferente, o Luiz não é esse jogador de ultrapassagem, como é o Leno, como é o Rafael, de penetrações, em velocidade, até de cruzamento. É um jogador que é muito forte na marcação, todos viram o excelente jogo que ele fez, vou dizer assim, defensivamente. Ele está começando a tomar um gostinho. Fiz um trabalhinho com ele ontem, um pouquinho de cruzamento, mostrando
que é a característica, ele é um zagueiro e um volante, então ele tem muito uma característica de cruzamento. Então, dando alguns toques só para ele, e eu fiquei muito feliz hoje também com a questão do Henrique, porque o Henrique, em 2 cruzamentos, colocou essa bola abaixo, falei, tirou do primeiro homem, pode surgir um gol, e foi o que aconteceu no 3º cruzamento que ele fez, quase saiu um gol. Então, o Luiz está começando também a tomar esse gostinho de sair, e fiquei muito feliz pela atuação dele. Jorginho, independentemente do resultado, eu achei que principalmente no segundo tempo o Vasco mostrou mais confiança. O Wagner arrancou algumas vezes, chutou para o gol, e até diferente do que a gente via antes da Copa, via um time com pouca confiança mesmo, arriscando muito pouco, tentando muito pouco. Tem sido um trabalho que você tem buscado assim de retomar a confiança dos jogadores para arriscarem um pouquinho mais? E qual a importância de manter esse trabalho mesmo com um resultado difícil assim que estava ganhando até o fim? Hoje, uma das frases que eu usei com os jogadores é que eles tivessem muito cuidado com o que eles falam e com o que eles pensam a respeito deles e do time, porque isso pode se tornar uma verdade. E o que falaram sempre, eu estava acompanhando o Vasco antes, que o Vasco não tinha capacidade, que o Vasco não tinha valor, que o Vasco era uma equipe relativamente fraca, e não é verdade. E ele já tem demonstrado isso. Esse time tem valor, esse time tem condições, tem capacidade sim. Pode ser que um time ou outro, como eu falei com eles mesmo antes do jogo, de repente tem um jogador, por exemplo, de extrema velocidade, nós temos, mas está machucado, que é o Rildo, então de repente para uma mudança. Nós temos também um outro que estava por pouco, ele não entrou no jogo hoje, que foi mais uma vez o Robinho, que é um jogador de extrema velocidade. Pode ser que um outro clube tenha um jogador, de repente, aí sim, quase 2 metros de altura, 1,90 m, um atacante. A gente recebeu agora, mas vai levar um tempo para que ele possa entrar realmente em ritmo de jogo. Então, mas assim, dizer que as outras equipes estão completamente à frente do Vasco, não consigo ver isso. Então é muito importante que o atleta entenda o seu valor. Me diz hoje realmente um jogador que joga pelo lado melhor do que o Pikachu. Não tem. Hoje, nas condições do Pikachu, hoje o Pikachu poderia ser convocado para a seleção brasileira. Com todo respeito a todos, mas é uma realidade. Poderia ser, com certeza, não seria titular, mas seria um banco. Mas, então, eu acho assim, o Vasco tem valor, eu acredito muito no potencial. As contratações têm sido feitas assim pontualmente para que a gente possa qualificar a equipe, inclusive aumentar um pouquinho o número do elenco, porque é baixo. A gente estava hoje exatamente com 23 jogadores em condições de jogo. Os que estavam de fora não estão em condições. Isso com mais de 6 jogadores abaixo de 20 anos, que vieram, não passaram quase que pela sub-20. Participaram, é o caso de André, o caso de Evandro, pouco eles jogaram na sub-20, jogadores vieram da sub-17 direto, inclusive na minha época ainda, em 2016. Jorge, tá. A FIFA autorizou na Copa e desde ontem está valendo o uso do rádio comunicador. Você já usou, você vai usar, é uma boa, é ruim, como que é para você? Bigode já usou, já, muito hoje, Valdir usou bastante, estava o Luiz e o Sandro lá em cima, a gente o tempo todo via informação. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes chega muita informação, então você tem que ser bem pontual, esperar a bola sair. Eu lembro até quando começou, quer dizer, na realidade isso na nossa época lá de seleção, 2006 e 2010, eu lembro que o Dunga falou, não dá não, cara, espera a bola sair, porque eu ficava lá em cima e falando o tempo todo, e eu, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então é meio difícil, mas é claro que eu não gosto de ficar com isso, eu deixo mais para o Bigode para que ele possa filtrar as informações. Mas eu acho muito útil, muito importante, porque realmente você vê o jogo de cima, a gente tem uma visão muito boa por ter jogado, por ter, naturalmente, uma visão, claro, tática daquilo que está acontecendo, mas a visão de cima é muito melhor e pode nos ajudar muito nesse contato. O cuidado que a gente tem que ter necessário para qualquer coisa que já é alertado pelos árbitros, que a gente não entre em uma questão para pedir, de repente, o vídeo, que não está acontecendo aqui, mas, sabe, alguma coisa que aconteça lá, que ele venha nos informar, foi pênalti, não foi pênalti e tal, isso aí não pode, porque senão pode haver uma expulsão minha, de quem está lá em cima e do auxiliar. Uma boa noite aí, pessoal.